Oi pessoal, bem-vindos então de novo ao nosso Desmistificando o Espiritismo. Hoje nós vamos com o nosso 13º episódio encerrar a terceira parte do capítulo 1 do livro 2 do Livro dos Espíritos, que é um livro chamado Espíritos. Nesse capítulo a gente falou um pouco sobre a natureza dos espíritos, falou e na primeira parte, e na segunda parte falou sobre a hierarquia, vamos dizer assim, dos espíritos, né? O Kardec pega e ele faz uma classificação baseada nas 3 grandes ordens que os espíritos mostraram para ele que fazia sentido existir, fazia sentido classificar, né? E aí ele pegou e, com base nas comunicações e com a ajuda dos espíritos, ele tentou organizar 10 classes dentro dessas ordens. E agora a gente continua com a sessão intitulada Progressão dos Espíritos, onde vai falar um pouco da evolução. Então, sessão 114. Eu pergunto, questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Aí o espírito responde: são os próprios espíritos que se melhoram, e se melhorando, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? A resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber, sem ter conhecimento. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los dele, de si, né? Para eles, a felicidade eterna e sem mescla, ou seja, sem que tenha outras coisas misturadas nessa felicidade, consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam murmurando e assim, por culpa sua mesmo, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Aí vem o item 115A. De acordo com isso, os espíritos se assemelhariam na sua origem a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida? Ele fala, então é basicamente o espírito que não é uma criança, que vai aprendendo, é isso? Ele fala, sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, quer dizer, tem um fim, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. 116. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? O espírito responde, não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora, porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Vocês esperam que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vocês mesmos? 117. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Ele fala, certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma criança rebelde? 118. Os espíritos podem degenerar, ou seja, eles podem regredir? A resposta é não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrogrado, ou seja, não volta para trás. 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Quer dizer, não dava para Deus pular esse sofrimento todo? Aí ele fala, se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar das bênçãos dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Ademais, além disso, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E depois, as missões que eles cumprem nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. E aí o Kardec faz uma complementação.
Considerando-se que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de se perguntar por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são superiores? Por que todos os alunos não são mestres, professores, né? Ora, entre a vida social e a espiritual há essa diferença. A primeira é limitada e nem sempre permite que se suba todos os degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Questão 120. Todos os espíritos passam pelas trilhas do mal, né, pelos caminhos do mal para chegar ao bem? Aí o espírito fala, não pelo caminho do mal, mas pela da ignorância. 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Aí o espírito responde, eles não têm o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, ele os criou simples e ignorantes. Isso é, com igual capacidade para o bem e para o mal. Os que são maus, assim, se tornaram por sua vontade. 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência deles mesmos, né, de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado do que para o outro? Sim, o Kardec vai tentando cercar, né? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede, ou seja, as influências a que ele mesmo se entrega, que ele cede por conta de sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Ele está falando da Gênesis, né, do Éden. Uns cederam à tentação, outros resistiram. 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele, sobre esse espírito que está se desenvolvendo, né? Dos espíritos imperfeitos, os que já estavam lá, né? Que procuram tomar conta dele, dominá-lo e que se sentem felizes por fazê-lo fracassar. Foi o que se quis simbolizar com a figura de Satanás. Então aqui ele está falando que a figura da Bíblia de Satanás, do que tenta, que vai lá e joga a minhoquinha, né, a história da maçã para Eva, vai lá, come a maçã, daí a Eva, aquela história que a gente já conhece bem, né? Ela é um símbolo, né? Satanás ali, a tentação é um símbolo dos outros irmãos que estão na ignorância e que estão querendo segurar os outros com eles. 122b, ele continua na mesma pergunta. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, quer dizer, só lá no começo que você força o cara a ir para um lado ou para o outro? Ele fala, ela o segue na sua vida de espírito até que tenha conseguido tanto domínio sobre si mesmo que os espíritos maus desistem de obsidiá-lo. Obsidiar é ter obsessão com, né, de ficar em cima. Então a gente fala de obsessão no espiritismo, né? E esse termo é bem usado, bastante usado aqui no Livro dos Espíritos, né? Nos livros do Kardec, de modo geral. 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Aí o espírito fica meio bravo, ele fala, como vocês ousam pedir a Deus contas de seus atos? Quer dizer, como é que vocês vão questionar a Deus? Vocês pensam que vocês podem penetrar os desígnios dele? Apesar disso, pode-se dizer uma coisa. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porque aí cada um tem o mérito de suas obras. 124. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, haverá talvez gradações, quer dizer, intervalos intermediários aí entre esses dois extremos? E o espírito fala, sim, certamente, e constituem a grande maioria. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Aí ele fala, sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. E o Kardec explica, por essas palavras, as eternidades, né,
deve-se entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da eternidade de seus sofrimentos, cujo fim não lhes é permitido ver. Ideia que se renova em todas as provas nas quais sucumbem. Então, olha só, ele está falando assim, olha, os espíritos que não foram direto para o bem, que foram cedendo ao mal, eles vão chegar no mesmo lugar que o outro, mas vai passar muito mais tempo, porque cada vez, para eles vai parecer uma eternidade, cada vez que eles tiverem que começar a caminhar de novo no caminho certo. Cada vez que eles falham a prova, aquilo parece para eles que é um sofrimento sem fim, que eles vão ter que encarar, eles não conseguem ver o final. Então, é isso que ele quer dizer que eles vão chegar sim, mas que as eternidades vão ser mais longas para eles. 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus têm menos mérito do que os outros? Então a questão os espíritos que chegaram à perfeição depois que eles foram maus, eles valem menos do que os espíritos que foram direto para a perfeição? Aí o espírito responde para ele: Deus contempla os que se perderam, com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque falharam. Antes não eram mais do que simples espíritos. Então isso é para deixar a gente claro, o amor de Deus, Que é isso? Deus não se importa. Não é porque se você chegou, melhorou. Para Deus não importa se antes você tinha errado, importa que agora você chegou lá. Então ele não fica botando um na frente do outro porque chegou primeiro. Não é uma corrida, não é uma competição. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades ou às capacidades intelectuais? Aí ele responde: são criados iguais, mas não sabendo de onde eles vêm, é preciso que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. E aí o Kardec explica. Os espíritos que desde o começo seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se eles não têm as más tendências, precisam, por outro lado, adquirir a experiência e os conhecimentos que são indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade dos seus instintos naturais, precisam desenvolver-se e esclarecer-se, e não chegam sem uma transição da infância à idade madura. Quer dizer, mesmo que a pessoa tenha desde o começo seguido o caminho do bem, tenha tido aquela tendência a ser boa, não tenha cedido aos impulsos do mal, ela ainda precisa crescer em inteligência, ela precisa entender as coisas, entender o mundo em volta dela, entender as consequências das coisas. Então ela tem que crescer de qualquer jeito, Simplesmente, assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons e maus desde o princípio, desde quando eles eram o começo da existência deles como espírito. Com a diferença crucial, a diferença importante de que a criança tem instintos já inteiramente formados, ao passo que o espírito na sua formação não é mau nem bom. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então ele quer dizer assim, a diferença é que a criança quando nasce hoje, no meio da evolução dela, ela já veio com a tendência que ela trouxe de antes. Agora quando o espírito está lá no começo da existência dele como espírito, a infância espiritual dele, ou seja, ele está começando a desenvolver a inteligência e a moralidade, ele está neutro, ele tem que escolher o caminho dele. E aí ele pode ir seguindo mais para o caminho do bem ou mais para o caminho do mal, no sentido de poder fazer escolhas que são mais felizes ou mais infelizes. É isso que ele fala. Então é um pouco diferente da criança que já nasce com a tendência que ela trouxe da existência dela antes daquela encarnação. Mas o espírito não, ele vai formando essa tendência conforme as escolhas que ele faz. A próxima sessão, que é a última sessão desse capítulo, é a sessão Anjos e Demônios. Questão 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? E quer dizer assim, além dos espíritos, de todos nós, os seres que vão se desenvolvendo e crescendo, tem um grupo especial de criaturas que são esses anjos? Quer dizer assim, os anjos são uma coisa à parte da humanidade? Essa que é o espírito da pergunta. Aí a resposta é não, são os espíritos puros. Os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E aí o Kardec até explica, ele fala, a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral.
Entretanto, ela se aplica muitas vezes a todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Se costuma dizer o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós o tomamos aqui, ou seja, aqui quando ele perguntou, nós o tomamos aqui na sua melhor acepção, ou seja, ele fala assim, aqui eu estou falando dos anjos bons, né, do que a gente chama de anjo mesmo, no sentido de anjo de Deus. 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala? O Espírito responde, percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Questão 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Você fala assim, olha, sempre teve gente que acreditou que tinha criaturas perfeitas além dos seres humanos. Por que isso está presente em todos os povos se isso não é verdade? Né? Aí o Espírito responde para ele, fique sabendo que o seu mundo não existe desde toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens então acreditaram que eles sempre foram assim. 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? E a resposta é, se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados para o mal e infelizes para sempre? Se há demônios, é em seu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo pelas abominações que fazem em seu nome. Aí o Kardec pega e faz uma longa explicação, né, falando dessa questão dos demônios. Essa explicação ela vale a pena ser acompanhada com cuidado, porque ela trata como essas entidades que a gente chama comumente de demônios, elas estão presentes, né, em várias religiões na tradição judaico-cristã, elas têm uma conotação muito específica, né, a ideia de uma criatura maligna que está sempre lá e que faz o mal para a gente. Vale a pena prestar atenção nessa explicação, nesse complemento do Kardec. Tá? A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser no seu sentido moderno, pois a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos bons ou maus sem distinção. Por demônios, segundo o sentido comum da palavra, se entendem seres essencialmente maldosos, malignos, né? Seriam, como todas as coisas, criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente dispostos ao mal e condenados para sempre. Se não fossem obra de Deus, existiriam, assim como Deus, de toda a eternidade. Ou então haveria muitos poderes soberanos, né, que existem. Quer dizer, ele fala assim, então, nesse caso, se eles fossem obra de Deus, então Deus não pode ser bom de fazer um negócio desse. E se não for, então eles teriam que existir desde sempre. Ou teria que haver outros poderes soberanos como Deus, e ele não seria único. Né? A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, doutrina no sentido de toda ideia, de toda ideia que você traz, de todo conjunto de crenças. Né? Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falha nesse ponto essencial. É possível entender que povos atrasados que desconhecem os atributos de Deus e admitem em suas crenças divindades malignas também admitam demônios. Mas, para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo, uma característica por excelência, não é lógico e é contraditório supor que Deus tenha criado seres voltados para o mal e destinados a praticá-lo para sempre, porque isso seria negar a sua bondade. Aqueles que defendem
né, a existência dos demônios, se apoiam nas palavras do Cristo. Certamente não somos nós quem vai contestar a autoridade dos seus ensinos, mas gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estarão... ele fala que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele dava a palavra demônio, quer dizer... será que quando as pessoas falam assim, não, mas Cristo falou de demônio, será que ele queria dizer a mesma coisa? Será que ele estava chamando de demônio o que a gente chama de demônio? Não é sabido que a forma de alegoria, né, de sentido figurado, é uma das marcas características da sua linguagem, da linguagem de Cristo? E será que nós devemos tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova que não seja essa passagem. Ele cita uma passagem do Evangelho. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências, os poderes celestes serão abaladas. Em verdade, eu lhes digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas tenham se cumprido. Mateus capítulo 24, versículos 29 e 34. E aí, ele está falando isso aí como um exemplo de que, olha, o que está escrito na Bíblia não é que está errado, mas tem que interpretar as coisas. E, imagina, não passará essa geração sem que todas essas coisas tenham se cumprido. A gente não viu o sol se tornar negro para sempre, e a lua se tornar negra para sempre, e as estrelas caírem do céu, né? Então, ele quer dizer assim, olha, é um sentido figurado. E aí ele continua. Não temos visto a ciência contradizer a forma do texto bíblico no que diz respeito à criação e ao movimento da Terra, aquela discussão lá na introdução, né? Que tinha de falar de acordo com os tempos e lugares, quer dizer, a Bíblia falou do jeito que dava para falar na época, depois a ciência veio e mostrou que era um pouco mais complicado que aquilo. Se, pois, em suas palavras, né, há coisas que parecem chocar a razão, é porque nós não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que eles acreditaram em seres perfeitos desde toda a eternidade, acreditaram que os espíritos inferiores fossem seres eternamente maus. Pela palavra demônio se deve, pois, entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais que as entidades designadas por esse nome, com a diferença, porém, de que seu estado é transitório. Ou seja, ele fala assim, olha, o que eles chamam de demônio são os espíritos impuros, que muitas vezes eles são os demônios mesmo. Aqui ele está querendo dizer, né, do jeito dele mais educado do que o meu, eles são os capeta mesmo, mas o estado deles é temporário. É isso que ele está querendo dizer. São os espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que devem suportar e que por isso as sofrem por mais tempo, mas que também alcançarão a perfeição desde que o queiram. Seria possível então aceitar a palavra demônio com esta restrição, porém, como a entendem atualmente, poderia induzir ao erro, levando à crença na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal de uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em contrariar os seus desígnios. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com características que lembram suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar, né, dar uma personalidade para o tempo, o pintaram com a figura de um velho segurando uma foice e uma ampulheta. Faz sentido, né? O tempo era um velho, alguém que passou muito tempo segurando uma foice, porque é quem termina o que existe, e uma ampulheta que conta o tempo, né? Representá-lo pela figura de um jovem teria sido um contrassenso, não faria sentido. Dá-se o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Estou falando de todas as figuras alegóricas, né? Os modernos, ou seja, as pessoas mais modernas, representaram os anjos, os espíritos ou espíritos puros,
por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza. Então, quer dizer, usaram uma figura iluminada com asas brancas, significando que eles eram puros, né? E Satanás com chifres, garras e as características da bestialidade, ou seja, da animalidade, né? Que são símbolo das paixões inferiores. O povo, né, as pessoas comuns, que tomam as coisas ao pé da letra, viu nessas representações individualidades reais, ou seja, criaturas que eram daquele jeito mesmo. Assim como antigamente viram Saturno na alegoria do tempo. Então, esse trecho, essa explicação final, ela é muito importante porque o Kardec explica para a gente, ele desmonta a ideia da existência do demônio, dos demônios, de criaturas malignas que interferem na nossa vida, só com esse propósito. E ele fala, olha, essas criaturas são outros como nós, só que eles estão num estado de entendimento das coisas muito primitivo, eles estão muito apegados na matéria e no mal. Então, eles agem como se fossem essas figuras mesmo, mas eles não vão ficar assim para sempre. Em algum momento eles vão mudar e vão se melhorar e vão seguir o caminho deles. Então, ele desmonta a figura do diabo da Bíblia, né? E com isso a gente encerra esse capítulo, então a gente encerra finalmente o capítulo 1 do segundo livro, né? E no próximo episódio a gente vai iniciar o capítulo 2 do segundo livro, que é chamado Encarnação dos Espíritos. Esse é o capítulo mais curto e ele vai falar qual é o objetivo da encarnação e vai falar sobre a alma e sobre a questão do materialismo. Então muito obrigado, gente, e até lá.